irmãos, que o Senhor colocou em meu coração para esta oportunidade. Eu coloquei como título nesta mensagem: Fazendo escolhas corajosas, ousadas e atrevidas. Nós vamos ler no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 2, do livro de Josué. Versículo 22. Eu vou ler na tradução NVT, que é a nova versão transformada. Versículo 22. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então, os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Amém. Ó Senhor, nós apresentamos os nossos corações como terra preparada para receber a boa semente. Envia-nos a tua palavra em uma conexão para transmissão e para recepção de uma maneira compreensível. Abre, Senhor, as nossas mentes para a compreensão da tua palavra e fala-nos individualmente e coletivamente nesta noite. Envia a tua palavra com poder de cura, de saúde, de perdão, de reconciliação, de novidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, ontem eu conversei com um pastor de uma das nossas congregações e ele quer emagrecer 20 quilos por uma questão de saúde. Eu também quero emagrecer 20 quilos. E fiz um voto para emagrecer 20 quilos. Fazer votos é uma experiência muito importante que nós precisamos ter. Nós precisamos sair daquele tradicional, daquela rotina, e ir para coisas mais avançadas, mais ousadas, mais atrevidas. E ele me disse que conseguiu uma vaga em uma academia para fazer exercícios, e o treinador dele tem conhecimento de nutrição e passou um cardápio para ele. Mas ele tem que diariamente, embora ele vá somente 3 vezes por semana na academia, ele tem que passar diariamente para o treinador um relatório com relação à sua alimentação, exercícios, tempo de sono e situações de estresse. E esses relatórios diários são necessários para mantê-lo honesto, porque quando come o que não devia, tem que colocar no relatório. E também
para mantê-lo focado em suas metas de condicionamento físico. Do ponto de vista espiritual, irmãos, a Bíblia fala em flacidez espiritual. Crente pelancudo. A Bíblia fala em magreza da alma. Já leu? Quarta-feira passada, nós falamos aqui a esse respeito. Magreza da alma. E a Bíblia fala também a respeito de alguns que estão fracos, doentes e outros que dormem. Então, todos os dias, o nosso personal trainer espiritual, que é o Espírito Santo, nos dá conselho e nos dá encorajamento para que nós possamos manter a nossa saúde e também a nossa aptidão espiritual. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 8: o exercício físico tem algum valor. Alguma outra tradução diz: para pouco aproveita. Mas exercitar-se na devoção ou na piedade é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Na tradução da Bíblia, a Mensagem, esse texto diz assim: exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma, hoje e para sempre. Pode acreditar. Guarda isso no seu coração. Escreva isso em algum lugar para você não se esquecer. Eu preguei, irmãos, uma série de 13 mensagens sob o tema uma compreensão atual sobre o Espírito Santo. E nós aprendemos que o Espírito Santo está aqui na terra desde que ele desceu no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo, que Jesus disse em João 16:7, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador ou o consolador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Desde que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, ele não saiu daqui. E o Espírito Santo fornece a cada um de nós supervisão, uma ajuda, uma atualização minuto a minuto e até mesmo segundo a segundo, para que nós possamos permanecer antenados, focados, responsáveis, porque o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e ele também nos ajuda a tomar decisões certas. Meus amados irmãos, nós somos pessoas privilegiadas, porque nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo para nos trazer revelações maravilhosas. Eu já contei para os irmãos aqui que eu tenho um caderninho, já que eu falei hoje de concurso, um caderninho de capa cor de abóbora, onde eu tenho várias questões que o Espírito Santo me revelou que cairia no concurso que eu fiz. O Espírito Santo revela
o oculto e o escondido. Nós somos privilegiados. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21, disse: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Todos os filhos de Deus têm o direito, a prerrogativa de serem iluminados pelo Senhor Jesus e receberem revelação por meio do Espírito Santo, apenas se estiverem dispostos a ouvir o que o Espírito diz à igreja. E ouvir de coração aberto, de coração maleável. Se hoje ouvirdes a sua voz, disse o profeta, não endureçais os vossos corações. É por isso, irmãos, que nós precisamos envolver o Espírito Santo diariamente em nossas vidas, da forma mais ampla possível, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, seja nas pequenas decisões ou nas grandes decisões da vida. Eu gostaria de colocar uma pergunta que eu chamo de pergunta de diagnóstico. É aquele questionáriozinho que você preenche quando vai em uma consulta médica, que juntamente com os exames laboratoriais de imagem e exames clínicos, ajuda o médico a falar: o seu problema é tal. Então eu vou colocar essa perguntinha de diagnóstico para uma reflexão introspectiva nossa. Em quais áreas de sua vida o Espírito Santo está totalmente engajado? Estou falando de área ou áreas de nossas vidas que nós não tomamos uma decisão sem antes ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a respeito. Obviamente, irmãos, cada um de nós estamos preocupados com várias questões da vida, questões do passado, que ainda nos trazem preocupações, questões do presente, questões do futuro, questões que vão determinar se nós vamos ser bem-sucedidos naquilo ou se vamos ser fracassados naquilo. Então, pelo título desta mensagem, eu lhe pergunto: você se sente preparado para fazer escolhas corajosas, ousadas e atrevidas? Você está pronto para fazer escolhas que ultrapassam aquilo que você sempre pensou? Porque, como Deus escreveu a sua biografia por antecipação, Ele está esperando pelo momento em que você esteja psicologicamente preparado, espiritualmente preparado, para que Ele possa realizar na sua vida o plano perfeito que Ele desenhou para você. Como a Bíblia diz no Salmo 139, eu gosto de chamar de o plano perfeito de Deus. Pode parecer que não, irmãos, mas Deus tem esperado por este momento em nossas vidas.
não sei por quanto tempo, se por uma semana, por meses ou por anos. Eu creio que há pessoas que Deus está esperando durante muitos anos, que a pessoa esteja qualificada para que Ele possa implementar na vida dessa pessoa o plano perfeito, o plano que Ele escreveu para cada um dos nossos dias, quando nenhum deles existia. Agora, de qualquer maneira, todos vocês que estão aqui, e também todos vocês que estão conosco pela internet, estão de parabéns, porque tomaram a decisão de começar esta semana, e começar este novo mês de agosto, recebendo a palavra de Deus por meio da pregação e por meio do ensino da palavra. Vir à igreja nesta noite, fazer disso uma prioridade, significa honrar a Deus. E eu quero lhe dizer que Deus vai honrar a sua atitude e vai honrar a sua escolha de vir à sua casa nesta noite. Queridos irmãos, o Josué do nosso texto, ele tinha 80 anos quando ele recebeu o manto de Moisés. Manto de Moisés. É que eu tenho que fazer uma pregação sobre o manto de Moisés por uma revelação do Espírito Santo, pela palavra da profecia. E Josué viveu mais 30 anos, morrendo aos 110 anos de idade. A liderança de Moisés estava associada à libertação. Agora, a liderança de Josué, quando Josué recebeu o manto de Moisés, apontava para a conquista da terra prometida. Bastaria Josué seguir as instruções de Moisés, cada linha, cada artigo, cada parágrafo. Anos antes, Deus havia firmado uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12. E nessa aliança, Deus deu 3 promessas para o nosso pai na fé. Primeira, a promessa de uma terra. Versículo 1 de Gênesis 12. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Segunda, a promessa de uma semente. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. E terceiro, a promessa de uma bênção. Gênesis capítulo 12 e versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porém, irmãos, anos e séculos se passaram desde a promessa, e os filhos de Abraão, Isaque e Jacó estavam servindo como escravos no Egito. Porém, chegou a hora deles saírem do Egito, porque
Porque Deus coloca um limite no sofrimento dos seus filhos. E Deus coloca também um ponto final no sofrimento dos seus filhos. E depois de colocar um limite e um ponto final, Deus, pelo seu próprio poder, Ele faz uma restituição macro de tudo quanto foi perdido nos anos de prejuízo. Então chegou o momento deles saírem do Egito, e Deus esteve com eles a cada passo pelo caminho, em cada evento. As cidades de Jericó, Ai e Gibeão, que eram obstáculos para que eles entrassem na terra prometida, essas cidades ruíram quase que automaticamente aos pés de Josué. A expressão de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 8 e 9, diz que o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa e com um braço forte, em meio a grande espanto e pavor, com sinais maravilhosos e prodígios. Ele nos conduziu a este lugar e nos entregou esta terra, terra onde manam leite e mel. Eu estou pregando esta palavra para que você saiba que Deus quer que você tome posse de um novo território, que no plano de Deus já é de sua propriedade, e que você assuma uma posição que é sua, porque Deus escreveu antecipadamente na sua biografia. Olha, meus irmãos, eu tenho falado que há pessoas que quando chegarem no céu, se no céu tivesse depressão, a pessoa teria uma depressão muito profunda, porque quando ela for olhar o livro onde está a sua história, que Deus escreveu, ela vai falar: mas isso era para mim? Eu fui tão burro assim lá na terra, que deixei de viabilizar, eu fui esse coração duro lá na terra. Eu fico pensando, irmãos, duas coisas. A primeira é: qual é a minha história que Deus escreveu? A outra coisa que eu fico pensando muito é: qual foi a oração que o pastor fez diante de Deus quando eu fui levado ao templo? O Salmo 139, irmãos, eu vou repetir isso, diz que Deus escreveu a nossa biografia, a nossa história está escrita por antecipação. O salmista diz nos versículos 16 e 17: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Uma outra tradução diz: o meu embrião. Embrião, irmãos, é quando a célula, que é o óvulo da mulher, ele é fecundado pelo espermatozoide, então ele gruda na parede do útero. E aqui o salmista está falando: Deus viu este momento. Oh, aleluia! Glória a Deus! Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. O exemplo de Josué, irmãos, prepara o nosso cenário espiritual e psicológico para que nós, como crentes em Cristo,
possamos fazer grandes coisas para Deus, ainda que nós sejamos pessoas de potencial médio ou potencial fraco. O crente não precisa ser um Einstein para fazer uma grande coisa. O crente precisa apenas ter a revelação do que Deus escreveu a seu respeito e abrir espaços para que o Espírito Santo leve ele pelo caminho, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, meus amados irmãos, eu creio que Deus está levantando uma geração de Josué, de pessoas que não tem medo de ouvir o que o Espírito diz à igreja, de pessoas que estejam dispostas a aceitar o desafio que for lançado e fazer escolhas corajosas, escolhas ousadas, escolhas atrevidas. Eu não gosto que as pessoas tenham a meu respeito uma ideia assim: olha, ele é um cara normal. Eu quero que as pessoas pensem mal de mim. Eu quero que as pessoas digam: ele é louco, ele é ousado, ele é atrevido. Aleluia. Precisamos aceitar os desafios que vêm a nós pela revelação do Espírito Santo, que vêm a nós pela revelação da própria palavra de Deus, e colocá-los em prática, a fim de conquistar novos territórios que já são nossos, que é terra da promessa, que é terra prometida. E para isso, irmãos, nós precisamos estar dispostos a fazer algumas escolhas ousadas, corajosas e atrevidas. Eu quero me reportar a 4 elementos que vão nos ajudar a fazer esse tipo de escolha. O primeiro deles é: a nossa missão deve ser de Deus e para Deus. Não é para o nosso próprio engrandecimento, não é para a nossa própria glória, não é para as pessoas falarem: olha. Não. Toda glória pertence ao Senhor. Ou como nós estamos sempre repetindo, Salmo 115, versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por teu poder e por tua misericórdia. Josué capítulo 1, versículo 6, Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. A vida de Josué, irmãos, tornou-se uma vida cheia de determinação e de propósito. Ele ouviu de Deus que a sua missão era conduzir o povo de Deus à terra da promessa, tomar posse daquela terra pela conquista e pela força, a terra que Deus prometera dar aos seus antepassados, a terra que manava leite e mel, a terra prometida, a terra santa, a terra de Canaã. Agora, Josué, ele não tinha o luxo de saber de forma antecipada como Deus faria isso. Porém, ele tinha certeza
de que havia uma promessa que fora feita a Abraão, Isaque e Jacó. E agora era chegada a hora deles tomarem posse daquela terra, das suas cidades, dos seus pomares, das suas indústrias e dos seus vinhedos. A parte dele era dar o seu máximo, porque Deus disse: esforça-te. Esforçar-se é fazer mais do que pode. Esforçar-se é quebrar os seus limites, quebrar os seus recordes, empenhar a sua alma. E a parte dele era ser corajoso e forte, e como disse aos irmãos, seguir a revelação que já estava escrita, não se apartando da revelação, observando a revelação, estudando, ponderando, pensando e praticando dia e noite. Porque Moisés deixou tudo escrito. É por isso que pai Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas. Agora não mais só Moisés e os profetas, mas tem Jesus, a palavra, tem a doutrina dos apóstolos. Aleluia. E assim ele seria bem-sucedido e alcançaria o seu objetivo. Quer alcançar o seu objetivo? Siga a revelação, siga a palavra, siga aquilo que o Espírito diz à igreja, siga a revelação. Agora, meus amados irmãos, esse princípio praticado por Josué e que deu certo, prepara o terreno para que você e eu possamos avançar e possamos conquistar aquilo que já é nosso. Só não podemos ser criança, porque o apóstolo Paulo diz que a criança, mesmo sendo herdeiro de tudo, enquanto ele não crescer e não atingir a estatura espiritual projetada pelo Pai, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele não bota a mão, porque os seus bens estão aguardando o momento da sua emancipação. Vamos, irmãos, olhar na Bíblia. Temos que ser criança na malícia, mas nós precisamos crescer na estatura projetada pelo Pai. O apóstolo diz: olha, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, eu me portava como criança, mas agora que eu cresci, eu deixei aquelas coisas de criança para trás. Meus queridos e amados irmãos, eu quero rogar a vocês, vamos deixar as coisas de crianças para trás e vamos ser adultos na fé, adultos no procedimento, adultos na alma. Aleluia. Agora eu pergunto: há alguma coisa em sua vida que você sabe e que está confiando em Deus, porque somente Ele pode realizar? Que território ou que posição no presente momento você está se preparando para tomar? Pode ser a libertação financeira no mercado volátil, deprimido, difícil, imprevisível. Porém, meus amados irmãos, o crente, ele não é guiado por gráficos, por estatísticas, por previsões. Nós vivemos por aquilo
que o Espírito Santo diz. Porque a última palavra pertence a Deus. Enquanto Deus não disser pare, nós não paramos. Nós continuamos avançando. Nós continuamos plantando. Nós continuamos produzindo. Enquanto Deus não falar pare, nós não paramos. Pode ser a fertilidade familiar, quando a medicina declara que a gravidez é impossível. O que o Espírito Santo está nos dizendo hoje é que a última palavra pertence a Deus. A gravidez é possível. Ah, mas não está ovulando mais. A gravidez é possível. Ah, mas tem um defeito congênito, um defeito de nascimento. Para Deus não existe impossível. Pode ser a restauração da saúde, pode ser um relacionamento que foi quebrado, pode ser sonhos que a pessoa deixou de lado, pode ser a realização de um curso superior, uma promoção no seu trabalho, a aquisição da casa própria, enfim, tudo quanto parece tão longe, tudo quanto parece impossível, tudo quanto parece distante, para Deus, Ele pode fazer assim. E eu vou dizer, para muitos de nós, Deus está apenas esperando que nós estejamos prontos. Psicologicamente prontos e espiritualmente prontos para tomar posse de novas posições. Então, este é o primeiro ponto. A nossa missão deve ser de Deus e para Deus. Em segundo lugar, ao buscar as promessas de Deus, tanto os fatos quanto a fé são necessários. No texto que nós lemos em Josué capítulo 2, versículo 23, diz então: os dois espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda esta terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. 3 milhões de judeus, irmãos, a apenas 22 quilômetros de Jericó. E os habitantes sabiam que havia algo sendo preparado para que eles pudessem adentrar aquela terra. Como nós sabemos, 40 anos antes, teve uma missão, quando foram enviados 12 espias, para trazer um relatório sobre a qualidade da terra, como era o povo, se era muito, se era pouco, como eram as cidades, se havia árvores, enfim, e na medida do possível, trazer a amostra dos frutos da terra. Agora, 40 anos depois, não mais 12, mas apenas 2 espiões tinham um único objetivo: determinar o local mais estratégico para que eles entrassem. Obviamente, irmãos, que obter informações exigia uma fonte confiável e também exigia um local de refúgio durante a missão. Então, os 2 espiões de Josué, eles encontraram um informante confiável. E quem era esse informante confiável? Uma mulher que vivia da prostituição, chamada Raabe. Nós podemos concluir
que Josué participou daquela missão anterior há 40 anos. E aquela missão terminou em desastre e retardou a entrada do povo na terra prometida por 40 anos. Evidentemente, agora, ele escolheu homens de coragem, de valor, de visão e de obediência. Mas eu vejo aqui nesses dois espiões que foram bem-sucedidos uma outra qualidade, irmãos. Eles tinham que ser homens sem preconceitos. Hoje, meus amados e queridos irmãos, Deus está precisando de homens e mulheres que sejam pessoas sem preconceitos para realizar os seus grandes projetos aqui na terra. Agora eu fiquei pensando, como que esses dois espiões foram acabar em um bordel, em uma casa de prostituição, a casa de Raabe. Agora isso fazia parte do plano de Deus. E o próprio Deus dirigiu esses homens a essa mulher que tinha uma vida moralmente manchada. E meus amados irmãos, eu ainda creio, porque ela foi grandemente usada por Deus. Eu creio que Deus pode usar a pessoa menos provável possível para realizar coisas grandes e maravilhosas. Coisas que abalarão as estruturas de uma família, de uma sociedade, de uma igreja, de uma denominação. O próprio Deus faz isso. E eu creio que é nesses momentos que Deus sorri. Porque Deus, Ele é um Deus de bom humor. Quando nós falamos na bênção araônica, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, nós estamos falando que Deus possa estar sorrindo para você. Naquela cidade, irmãos, havia idólatras, pagãos, ateus, adoradores de deuses falsos. Agora Raabe, ela não apenas era uma mulher idólatra e carnal, mas a sua vida era uma vida moralmente falida diante daquela cidade. Porém, meus amados irmãos, Deus viu nela coisas invisíveis, coisas que outras pessoas não viam, porque Deus não olha para o exterior, Ele olha para o interior. E quando Deus olha para mim e para você, Ele já nos vê daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Aleluia. Será como Deus está vendo você daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 30 anos? Será como Deus está vendo você hoje, daqui a 20 anos? E meus amados, Deus foi capaz não apenas de salvar aquela mulher com a sua família, mas Ele a usou como um instrumento de grande valor em um momento crítico da vida do povo de Israel. E o nome dessa mulher está estampado na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. E tem mais, irmãos.
essa mulher recebe um testemunho bastante eloquente, um testemunho impressionante em Hebreus capítulo 11 e versículo 31. Deus elogiou Raabe por sua fé. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Há um testemunho também em Tiago capítulo 2 e versículo 25, onde ela é elogiada não por palavras, mas agora por obras. Um fato concreto. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Como vimos, irmãos, nesses dois textos, Deus elogiou Raabe, primeiro, por causa da sua fé, e segundo, por uma questão de fato, a sua obediência e as suas obras. A atitude de Raabe, irmãos, vai nos ensinar nesta noite que Deus não nos deve uma explicação, que Deus não precisa apresentar uma razão lógica para aquilo que Ele nos pede para fazer. Agora, há um detalhe muito importante: a compreensão. Porque Deus determinou algo, pode vir algum dia ou não vir. Agora, a obediência ao que Deus determinou não pode ser adiada. Eu gosto de falar o seguinte: se Deus mandar você subir em uma árvore, você não pergunte por que Ele está mandando você subir na árvore. Você sobe e fica lá, e não desce até que Ele mande você descer. A obediência tem que ser instantânea, porque um ato de obediência é melhor do que 1000 pregações, é melhor do que horas e horas de adoração, é melhor do que as orações mais apaixonadas que nós possamos fazer para Deus, porque nada chama mais a atenção de Deus do que a obediência. Então, irmãos, o testemunho de Raabe, ele é encontrado, nós não vamos ler, em Josué capítulo 2, versículo 8 a 16, onde ela reconhece a sua fé no Deus de Israel, mas também a sua obediência é vista, primeiro, em amarrar um fio vermelho do lado de fora da janela da sua casa. Segundo, em reunir toda a sua família em casa, os pais, os irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, enfim. E terceiro, manter em segredo a missão dos espiões. E a mesma corda vermelha em que ela desceu os espiões de cima do muro, para que eles pudessem escapar dos seus perseguidores, se tornaria o mesmo instrumento que salvaria a sua família, e que é um retrato da obra que Cristo fez em favor de todos nós pelo seu sangue. E os espiões seguiram o conselho de Raabe, se esconderam nas montanhas por 3 dias, e depois atravessaram o Jordão e chegaram até Josué e contaram, Josué capítulo 2, versículos 23 e 24, o que havia acontecido, com a convicção: certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles, todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Não fique preocupado se você vai somente com mais um,
e não com mais 11. A primeira expedição foram 12 e o resultado foi negativo. Mas agora 2 voltaram dizendo: certamente o Senhor nos deu toda a terra, todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Fé e fatos concretos são necessários para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Em terceiro lugar, nós devemos derrotar as fortalezas do inimigo. Josué capítulo 6, versículo 1. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Eu quero dizer aos irmãos que Deus, Ele tem no seu plano destruir todos os nossos inimigos, remover tudo aquilo que impede que nós marchemos, que nós avancemos para essas novas conquistas. Agora, primeiro, o que Ele quer destruir é toda espécie de pecado em nossas vidas e destruir toda espécie de fortalezas demoníacas que estão à espreita, esperando uma oportunidade para tentá-lo. E eu fiquei pensando, irmãos, o que os escombros de uma cidade destruída há 3.000 anos pode nos ensinar quando nós olhamos para ela. E eu pensei, nós podemos nos colocar no lugar dos hebreus. Jericó era a porta de entrada para a terra da promessa. Deus havia prometido, mas era necessário entrar por essa cidade. E Deus trabalhou por aquele povo, destruindo os muros da cidade de Jericó para abrir passagem para o seu povo. Biblicamente falando, irmãos, o que se constitui um muro e nos separa daquilo que Deus tem para nós, tem um nome. Em Isaías, no capítulo 52, versículo 1, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de maneira de vós, para que vos não ouça. Eu quero dizer para os irmãos, com o máximo respeito, que toda grande obra de Deus deve começar com um tratamento ultra honesto do pecado em nossas vidas. Nenhuma pessoa poderá alcançar aquilo que Deus tem para ela se a abordagem do pecado na sua vida for uma abordagem light. É preciso destruir completamente todas as obras do inimigo em nossas vidas, para que nós possamos estar livres para ser aquilo que o Senhor projetou, para que nós possamos tomar posse daquilo que já é nosso. Eu estou falando de pecados como gritarias, iras, ciúmes, invejas, porfias. Então, irmãos, esse é o terceiro ponto: derrotar as fortalezas do inimigo. Em quarto e último lugar, a vida cristã é baseada em um encontro de verdade e um encontro de poder. E aqui, no decorrer do livro de Josué, nós vemos 3 exemplos como as tribos tomaram posse das suas terras. E eu quero sugerir que cada um de nós hoje tem uma das 3 opções que eu vou falar. Primeiro, nós vamos olhar para a tribo de Judá. Judá falhou
em possuir 100% da sua posição. Josué capítulo 15 e versículo 63. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. A tribo de Judá foi obrigada a conviver com os jebuseus durante 400 anos, até que os homens de Davi, 1 Crônicas capítulo 11, versículo 4 em diante, derrotaram e expulsaram os jebuseus de Jerusalém. Então, meus amados irmãos, entre o fracasso e a vitória houve um tempo de 400 anos, porque eles não conseguiram expulsar os jebuseus. Eu fiquei pensando, irmãos, que isso pode estar acontecendo com muitos filhos de Deus. Eles vencem a maioria dos pecados em suas vidas. Eles foram transportados das trevas para a luz. Eles não cometem aqueles pecados cabeludos, mas aqueles defeitos de caráter, como querer levar vantagem, inveja, mentira, ciúmes, ganância e outros males estão presentes. É preciso apanhar as raposas, mas também apanhar as raposinhas, porque ambas fazem mal às vinhas, e as vinhas são sensíveis, porque elas estão em flores. Então, irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos vitória 100% sobre o pecado. Agora vamos olhar para a tribo de Dan. A tribo de Dan fez a sua própria escolha. Josué capítulo 19, versículo 47. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse da sua terra. Por isso foram para outro lugar e atacaram a cidade de Lezém, ou Laís. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem ao seu antepassado. Essa tribo nunca foi capaz de manter completamente o controle sobre a terra que coube a ela. Agora, irmãos, em Juízes capítulo 18 e versículo 30, diz que indo para outro lugar, logo eles caíram na idolatria. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes das tribos dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Meus queridos irmãos, como é difícil para alguém, seja uma pessoa, seja uma família, violar uma aliança que fora feita com Deus, porque eles preferiram deixar a terra da promessa e conquistaram uma outra terra. Eles saíram daquilo que nós chamamos de centro da vontade de Deus. Isso é um grande perigo. Em terceiro e último lugar, a tribo de José, que era composta pelas tribos de Efraim e Manassés. Normalmente na Bíblia é mencionado como a casa de José. Essa tribo prosperou além de todos os limites. No dia da distribuição da herança, Josué disse a eles, Josué capítulo 17, versículo 17:
Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. E embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Meus queridos irmãos, para abrir espaços, para ampliar limites, para conquistar territórios que já são nossos por promessa de Deus, para conquistar posições que são nossas porque estão escritas na nossa biografia, é preciso fazer escolhas corajosas, ousadas e atrevidas. O que a palavra de Deus e o Espírito Santo estão falando conosco é Josué, capítulo 17 e versículo 18. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. E embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Eu gostaria de terminar esta mensagem com 4 afirmações. E uma quinta, que é um convite. Primeira, a vida sem Jesus é vazia. Há uma frase que é atribuída ao escritor russo Fyodor Dostoiévski: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio que há em sua alma. Amigos não podem preencher. Casamento não pode preencher. Filhos não podem preencher. Posições e dinheiro não podem preencher. Só Deus pode preencher. A segunda é: muitos dos que estão sentados aqui, ou dos que me ouvem pela internet, estão carregados de culpa. A psicologia e a psiquiatria não vão conseguir livrar você da culpa. Só Jesus pode livrar um homem e uma mulher da culpa. Só Ele pode resolver o passado que aconteceu. E Ele faz isso por meio da sua graça. E nesta noite Ele quer ajudar você a virar essa página triste da sua vida. Terceira, muitos dos que estão me ouvindo estão sendo consumidos de dia e de noite pela amargura do seu passado. Eu quero lhe dizer que o passar do tempo não vai apagar nem vai mudar o seu estado de espírito. Só Jesus pode apagar o seu passado e colocar alegria no seu coração. Em quarto lugar, alguns dos que estão aqui ou que me ouvem pela internet enfrentam o medo da morte. A morte é uma realidade. Realmente a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Até Lázaro, que Jesus ressuscitou, não está mais entre nós. Só Jesus pode livrar você do medo da morte, e você não pode continuar convivendo com medo da morte. Ele pode fazer isso porque Ele venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia. E a quinta é uma pergunta: você quer sair da rotina? Você quer começar uma vida nova?
Você quer parar de um dia estar em cima, outro dia estar embaixo, um dia tem, outro dia não tem. Jesus garante para você estabilidade. Estabilidade. O Espírito Santo quer ajudar você e remover esse espírito de medo que domina você quando tem que tomar uma decisão. Eu quero pedir que todos fiquem de pé, por favor. Você pode começar hoje a subir os degraus de uma escada sem limites na sua vida.